Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da SOBOP, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Eu sou Mariana Bons Michalowski, presidente da SOBOP, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês para conversarmos sobre um tema essencial, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Nosso objetivo com esse podcast é ampliar o acesso à informação, promover o debate e, acima de tudo, conscientizar sobre a importância de agir cedo quando falamos de câncer em crianças e adolescentes. E, para isso, campanhas como Setembro Dourado têm um papel fundamental, servindo de alerta e mobilização da sociedade. O movimento nasceu em 2002, junto com o primeiro Dia Internacional do Câncer Infantil, criado pela International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations, hoje chamada Childhood Cancer International. A ideia era simples e poderosa: unir o mundo inteiro em torno de uma única causa, lembrar que cada criança é preciosa como ouro. A fita dourada, símbolo dessa luta, já vinha sendo usada desde 1997 na campanha Go Gold, organizada por grupos de pais que buscavam dar visibilidade ao câncer infantil. A cor ouro foi escolhida porque representa o que há de mais valioso, puro e resistente, assim como nossas crianças. Com o tempo, o movimento se espalhou pelo mundo, e em 2012, o presidente Barack Obama reconheceu oficialmente setembro como National Childhood Cancer Awareness Month nos Estados Unidos, impulsionando ações globais. No Brasil, o Setembro Dourado ganhou força a partir de 2013, com o trabalho de instituições como a Coniac e o Instituto Ronald McDonald, iluminando monumentos e mobilizando inúmeras comunidades. Hoje é um símbolo de conscientização, acesso e equidade, e um lembrete de que cada diagnóstico precoce pode salvar uma vida. Nesse episódio do podcast, tenho a honra de receber duas convidadas muito especiais. Suiriane Monteiro, da Coordenação de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, CGCAM, e Tereza Fonseca, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, a CONIAC. Muito obrigada, Suiane e Tereza, pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que será uma conversa muito rica e inspiradora. Antes da gente começar com as perguntas, gostaria de contextualizar ainda um pouco mais, dizendo que o câncer infanto-juvenil, apesar de ser relativamente raro, né, quando comparado ao câncer de adulto, é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil. E a gente sabe que o diagnóstico precoce ele pode salvar vidas, né? Mas infelizmente, muitas vezes esse diagnóstico vem acontecendo de forma tardia e dificultando o tratamento. Além disso, a gente sabe que chegar até o centro de referência pode ser um desafio para muitas famílias. Nesse cenário, a SOBOP, como sociedade médica, tem um papel de promover o conhecimento científico, apoiar os profissionais de saúde, fomentar a pesquisa, assim como atuar na formulação de políticas públicas que garantam o cuidado integral às crianças e adolescentes com câncer. As sociedades médicas como a nossa, elas têm inúmeras responsabilidades importantes, como orientar a prática clínica baseada em evidências, capacitar as equipes multiprofissionais, estimular a detecção precoce e colaborar ativamente com o poder público e com a sociedade civil para que o tratamento chegue de forma adequada e no tempo certo a quem precisa. E é por meio dessa articulação de sociedades médicas, Ministério da Saúde, organizações da sociedade civil e instituições de apoio que podemos com certeza avançar de forma concreta na luta contra o câncer infanto-juvenil. Então eu quero primeiramente agradecer a vocês pela disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente fazendo essa gravação. As coisas só se constroem de fato em múltiplas mãos, né, então fica aqui registrada a minha gratidão. Eu gostaria de começar com a Suiane, né, pudesse nos contar um pouquinho, Suiane, como tu entende o papel do Ministério da Saúde em campanhas de conscientização como Setembro Dourado, como tu acha que essas campanhas podem ajudar e se elas ajudam a alertar a sociedade sobre o câncer infantil?
Oi Mariana, oi Tereza, boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui em nome da Coordenação de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, para a gente fazer um balanço tão importante desse mês de setembro, né. Setembro Dourado, né, é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil e todo ano essa campanha coloca o tema em evidência, né. Chama a atenção da mídia, mobiliza as famílias e a sociedade e engaja a classe médica para olhar com cuidado para os sinais de sintomas, de diagnóstico e acesso ao tratamento. No Brasil, hoje, essa mobilização acontece de forma descentralizada, puxada por sociedades médicas, organizações da sociedade civil e serviços de saúde. Mas a gente precisa destacar que agora o câncer infantil é uma pauta prioritária no Ministério da Saúde. A gente conseguiu estruturar um núcleo dedicado a esse tema tão essencial. E nesse Setembro Dourado, o Ministério dedicou os espaços em que esteve presente para divulgar o que a gente está estruturando relacionado à política de atenção à oncologia pediátrica e do plano nacional que a gente está desenvolvendo, né, e as ações que a gente já está em curso. É bem bacana, Suiane. Em relação pensando, assim, no dia a dia das famílias, quais dessas ações tu destacaria, assim, que podem auxiliar tanto no diagnóstico precoce quanto eventualmente na jornada do paciente? Bom, é uma ótima pergunta, Mariana. No dia a dia das famílias, eu acho que o que mais faz a diferença é se ter orientação clara e igual em todo o país, tanto sobre os sinais de alerta, quanto sobre para onde encaminhar em cada caso. Por isso, duas ações são muito importantes, eu queria destacar elas aqui que já estão em andamento. A primeira é a elaboração do Manual de Autossuspeição do Câncer Infanto-Juvenil no SUS. Esse projeto já está em andamento e vai padronizar a avaliação clínica e os fluxos de encaminhamento, com foco especial na atenção primária e na regulação, e servirá de referência para todos os estados. Esse trabalho está reunindo mais de 40 profissionais, muitos deles especialistas e membros da SOBOP, a quem eu já aproveito a oportunidade pelo engajamento voluntário no projeto, de agradecer aqui nesse espaço. O manual ele vai ser organizado por eixos temáticos e inclui um capítulo que a gente considera essencial, que são os tumores de adulto que podem aparecer também na faixa etária até 19 anos. A segunda ação é o mapeamento nacional dos hospitais que tratam crianças e adolescentes com câncer, que a gente está desenvolvendo junto com a SOBOP também e a CONIAC. Com esse conjunto de dados, a gente vai poder redesenhar uma nova rede de atenção ao câncer, deixando claro os centros com capacidade de tratar tumores que requerem maior tecnologia e os de menor complexidade. Isso vai melhorar muito o fluxo na rede e permitir um encaminhamento mais assertivo dos casos, né, e dessa forma melhorando os desfechos dos pacientes. Joia, muito obrigada. Acho que esse manual de autossuspeição tem um papel muito importante na qualificação na assistencial e na melhoria do diagnóstico precoce. Tem algum prazo, Suiane, saindo um pouquinho para a entrega desse material, não? Olha, o cronograma é mais ou menos de 1 ano de trabalho, né, mas como a gente está com muitas pessoas trabalhando, né, se a gente conseguir acelerar o cronograma, né, a ideia seria a gente conseguir entregar para o Setembro Dourado do ano que vem. Acho que sim, é isso que eu tô pensando, fazer essas entregas no Setembro Dourado do ano que vem, né, que seria bem bonito a gente fazer um Setembro Dourado com todos esses resultados, essas entregas para a sociedade, para a população. E lógico, a gente sabe que existem vários desafios, né. E como hoje tu vê essa situação e quais pensa que são os maiores obstáculos enfrentados pelo sistema público de saúde hoje para garantir o cuidado adequado às crianças e adolescentes com câncer, Suiane? Bom, se eu pudesse começar por um ponto, seria esse, né, que a gente precisa uniformizar as chances de cura no país. Hoje a gente sabe que as taxas de sobrevida elas variam entre as regiões do país, né? E o CEP do nascimento e do endereço do paciente ele não pode determinar a perspectiva de cura da criança. Para a gente enfrentar isso, é essencial a gente conhecer a fundo quem está tratando as nossas crianças no SUS, quais são os hospitais, com que capacidade e perfil assistencial desses centros. Por isso a importância, né, desse projeto que a gente mencionou antes, que é o mapeamento da rede que a gente está conduzindo. Um outro desafio é a fragilidade, né, e a heterogeneidade dos dados pediátricos para tomada de decisão. A última publicação nacional consolidada que a gente tem oficial no país, ela é de 2016. E sem uma informação atualizada, a gestão ela fica no escuro.
Por isso, nós estamos executando também um projeto que é o Boletim de Vigilância do Câncer Infanto-Juvenil, que a proposta é que seja atualizado anualmente, trazendo dados de produção de procedimentos, incidência, mortalidade e até os dados de sobrevida, que é uma informação viva, né, para que a gente possa planejar melhor, reduzir as desigualdades e monitorar os resultados. Além das portarias que estamos desenvolvendo para qualificar os registros de câncer no país, já com foco no câncer infanto-juvenil. Bem bacana, são várias frentes, né, ao mesmo tempo que estão sendo abertas e trabalhadas, que de fato vão envolver o engajamento de todos nós, né, como sociedade médica, como sociedade civil, para qualificar, né. E olhando assim para frente, o que que o Ministério da Saúde planeja, para acesso ao diagnóstico e tratamento nessas para justamente tentar dirimir ou reduzir essas diversidade, como tu fala em relação à CEP, né, em relação às regiões. Como vocês têm visto isso e como é que vocês pretendem buscar uma homogeneidade no acesso ao tratamento no país? Bom, falando de acesso, a gente já comentou de algumas frentes, né, que a gente está trabalhando, mas vale destacar um outro projeto que é relacionado ao PCDT. O PCDT é um documento padronizado do Ministério da Saúde, que significa a sigla Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Ele é um documento técnico que define no SUS como diagnosticar, tratar e acompanhar cada condição. Na prática, ele uniformiza o acesso no país porque ele orienta a organização da rede e embasa a inclusão de procedimentos e tecnologias nas tabelas do SUS, garantindo assim o financiamento, né, das etapas de diagnóstico, tratamento e segmento do paciente. Ou seja, o que está no PCDT, ele vira referência para todo mundo e viabiliza o cuidado do começo ao fim. E a gente tem uma boa notícia, né, a gente está muito próximo de iniciar o PCDT do neuroblastoma, que vai ser o primeiro PCDT para uma patologia pediátrica, né, que antes a gente tinha um PCDT específico para uma tecnologia e não para a patologia como todo, agregando toda a linha de cuidado, né, que a gente acha que é um passo bem importante para qualificar e padronizar o cuidado da população em todas as regiões. Com certeza, muito legal. Tereza, eu vou te trazer para a conversa agora. A gente sabe que a sociedade civil ela tem um papel essencial na luta, né, há muitos anos, no combate ao câncer infanto-juvenil. Eu sei que vocês, na verdade, estão na origem do movimento do Setembro Dourado, mas eu quero que tu fale um pouquinho, é importante ouvir de ti, né, como, assim, as instituições de apoio, como aquelas reunidas pela CONIAC, elas podem contribuir para aumentar a conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Obrigada, Mariana, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar, inclusive da Cognac. Na verdade, eu acho que o Brasil é um exemplo do apoio da sociedade civil. Como você mencionou anteriormente, o movimento internacional ele nasce da Associação de Pais, né? O CCI, que é o Childhood Cancer International, ele nasce das associações de pais que se movimentam para a melhoria do atendimento à criança com câncer no mundo. É. No Brasil, a gente tem uma particularidade um pouco diferente. No Brasil, a gente tem a sociedade civil organizada que luta pela melhoria das condições do acompanhamento, do tratamento do câncer infanto-juvenil. Algumas instituições nós temos pais de pacientes, mas algumas instituições não são presididas por pais de pacientes. E eu acho que isso faz toda uma diferença. Quando a gente fala, por exemplo, de abandono, né, e os estudos internacionais mostram, até na América Latina, quando a gente vê Guatemala, México, Paraguai, todos esses lugares, eles têm uma taxa de abandono bem mais alta do que o Brasil. E a gente sabe que no Brasil ele vem de um movimento onde cada hospital nasce uma instituição para ajudar as crianças que estão atendidas naquela localidade, naquela cidade. Então, a nossa taxa de abandono é muito baixa. Em comparação a todos os países do mundo, a gente tem um facilitador também, que a gente tem uma cobertura universal de saúde, que é o SUS, que é um grande eu acho que é um grande orgulho para o Brasil, a gente tem um sistema universal, a gente não pode, deixar de enfatizar isso, mas temos também a questão da sociedade civil organizada. Então, hoje eu posso lhe dizer que é inviável a gente tratar uma criança, com câncer sem o apoio da sociedade civil.
Até porque nós temos muito menos centros de oncologia pediátrica do que oncologia clínica, e tem que ser, porque nós temos um número muito menor do que o de oncologia clínica. Mas essas famílias, como nós temos um país continental, é diferente das vezes de alguns países da Europa ou da América Central, que são países pequenos, mas nós temos um Brasil, um país continental. Muitas famílias têm que percorrer longas distâncias para poderem ter acesso ao seu tratamento. E como é que elas vão se manter naquele local se elas não tiverem uma instituição de apoio, uma casa de apoio para dar esse suporte? Então, o o que a gente começa, vamos dizer, a Cognac como um movimento muito da assistência, o que que passa a acontecer? A Cognac começa a perceber que você tinha umas casas de apoio muito bem estruturadas, mas você não tinha impacto na taxa de cura, né, que a gente sabe que a taxa de cura do Brasil, ela tem melhorado, mas ela não tem melhorado como a gente imaginava que ela iria melhorar. Então começa a se olhar como é que estão as condições do tratamento, dos hospitais, precisa de alguma reforço em alguma ala. Então as instituições de apoio começam a se envolver também na estruturação dos hospitais que atendem as crianças e adolescentes com câncer. E com o tempo a Cognac se envolve em política pública, porque o que é um caminho muito similar ao que aconteceu com o CCI a nível internacional. Então, essas instituições passam a fazer parte das políticas públicas, porque a gente só vai ter impacto se nós tivermos políticas públicas. Então, hoje o que a gente vê de uma caminhada, que ela nasce num apoio da assistência social, ela caminha para um apoio também nas unidades de tratamento e na construção de políticas públicas nos países. E especificamente no Brasil, a Cognac está envolvida com isso. Então, quando a gente vê a gente entrando nessas questões, muitas dessas instituições também elas ficam preocupadas com o diagnóstico precoce. E eu vim de uma época que a gente não falava a palavra câncer, então, assim, era proibido você falar a palavra câncer. Era um tabu, então, assim, era aquela doença, né. A gente não podia dizer: "Ó, aquela doença ruim", né, a gente não falava a palavra câncer. Só que isso traz uma desinformação. E se você tem uma desinformação, eu tenho um professor que sempre dizia assim: "Quem não sabe o que procura não reconhece o que acha", né. Então se você não tem a informação, você não consegue, tomar a atitude necessária para um diagnóstico oportuno. Então eu acho que toda essa caminhada a gente vem e hoje a gente está envolvido no diagnóstico oportuno, na política pública, na construção, também de movimentos que estejam melhorando a assistência da criança e adolescente com câncer do Brasil. Na verdade, a campanha do Setembro Dourado, ela tá em sintonia dentro de tudo isso. É um momento em que tu mostra, torna mais evidente tudo isso, todo esse trabalho que vem sendo feito, né, evidencia para a sociedade, né. Muito interessante que você colocou, Mariana, porque eu estava no começo, né. A Cognac ela nasce em 2008, ela vem de uma união de 2 uniões dentro do Brasil, que era a UNIAC, a União Norte-Nordeste, Instituições de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, e a Universo, que era a instituição do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E quando a gente vem lutando pelo Setembro Dourado, a gente tinha uma ideia muito voltada ao diagnóstico precoce, né, então, de levar ao conhecimento dos sinais e sintomas do diagnóstico precoce. E até hoje é assim, né, a gente, tem a campanha que inclusive veio com a SOBOP e a SBP junto, né, da gente divulgar sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, a nível do CCI também, tem a campanha da Organização Pan-Americana de Saúde, tem a campanha do CCI, mas, a gente também começa a ter um mês de reflexão, né. O que está acontecendo com a criança e adolescente com câncer no Brasil? O que que a gente precisa melhorar? O que que a sociedade civil pode contribuir para essa melhora? Então, além da gente estar discutindo e disseminando informações sobre sinais e sintomas de alerta do câncer infanto-juvenil para a população geral, para os profissionais de saúde,
para os estudantes de graduação, para os professores, então várias campanhas que a gente faz para essa divulgação. A gente também entende que é um mês que a gente precisa estar se conscientizando e debatendo da situação atual e o que a sociedade civil pode colaborar para a melhoria do atendimento da criança e adolescente com câncer do Brasil. E dentro disso, assim, aproveitando que tem alguém do poder público, um representante civil, nós da sociedade médica, né, o que que tu acha que pode ainda ser feito em parceria com o poder público para ampliar esse suporte, assim, para a gente qualificar mais a assistência? Não, na verdade, eu acho que a gente eu até a Suiane sabe, você também, Mariana, eu acho que a gente está uma conjunção muito feliz agora no Brasil, né. Nós sempre estamos trabalhando junto e isso é fundamental. Ninguém vai conseguir melhorar as taxas do câncer infanto-juvenil se sozinho, se não trabalhar em várias mãos, em várias vertentes, né. Então, nessa a gente tem, assim, como a Suiane já falou, nós temos o projeto mapeamento, né, o projeto mapeamento, onde a gente vai mapear todos os hospitais e todas as instituições do país, ele nasce, vamos dizer, da sociedade civil, da sociedade científica, abraçado totalmente pelo Ministério da Saúde, né, porque é como a Suiane falou, sem dados, a gente não vai para lugar nenhum, né. Como estão as nossas estruturas? O que nós precisamos melhorar e aonde a gente precisa melhorar. Idem as casas de apoio, nunca se falou sobre isso, né. A gente está muito preocupada e, óbvio, com razão, na estrutura hospitalar, mas, por exemplo, aquela é a mesma criança que sai da estrutura hospitalar que vai para uma casa. Essa casa está adequada para receber essa criança? Como é que tá as questões sanitárias, como é que estão as questões logísticas, né. Então, a gente tem que entender que é a mesma criança que está saindo do hospital que está indo para uma casa. A gente reconhece o valor das instituições de apoio e as casas de apoio do Brasil, elas são realmente de excelência. Mas será que é assim em todos os lugares? Será que a gente não tem que dar um apoio melhor, principalmente nas áreas mais remotas? Porque, por exemplo, quando você tem uma população indígena, ela vai sair de uma tribo isolada e ela vai para um tratamento, essa casa de apoio ela tem que estar adaptada para aquela cultura, para aquela realidade, para aquela, até, vamos dizer assim, a forma de passar a informação para aquelas famílias, né, entender um pouco também como eles pensam, como eles agem. Então, será que a gente está preparado para isso, né? Então, tudo isso a gente tem que ter dados, porque entre eu acho e eu tenho certeza tem uma longa distância. Então, hoje a gente vê que a sociedade civil abraçada com a sociedade científica, abraçada com o poder público, com o Ministério da Saúde, eu acho que é um momento mágico que pode trazer uma mudança muito impactante para a vida das crianças e adolescentes com câncer do Brasil. Até, né, a Suiane tem um projeto de saúde indígena, né, agora de criança com câncer na população indígena, não tem? Tem, a gente entende que isso é uma situação, super delicada, que a gente precisava de um olhar mais focado. Então, está previsto para dezembro um seminário que nós vamos fazer específico voltado para a gente discutir, o câncer infantil na população indígena. Parece um super nicho, mas, quando a gente foi desenvolver a programação, ela tá tão densa, porque são tantos aspectos que a gente precisa, discutir, tanto de fatores nutricionais, culturais, toxicidade ao tratamento, predisposição com risco aumentado por conta da exposição a algumas questões de mineração. Então são muitas questões que a gente vai poder, abordar lá. Então todos estão convidados, vai ser um evento híbrido e a gente vai assim que possível, a gente já vai começar essa divulgação. Bacana. Acho muito legal a gente estar podendo ter essa interação de fato e construir coisas juntos, né. Pensando, lógico, hoje tem esse movimento do Setembro Dourado, é a principal razão da gente estar aqui, mas o Setembro Dourado ele deveria ser todos os dias ao longo de todo o ano, porque para nós acaba sendo, né, que somos da área, que estamos trabalhando com isso todos os dias.
Mas como é que vocês veem, assim, de que forma a gente poderia trabalhar para que isso fosse uma realidade também, nos na visibilidade que a gente dá a esse tópico, né, no país? Porque para que não morra com o fim do mês de setembro, né, de que forma a gente poderia, fazer com que isso seja um tópico recorrente, por exemplo, nos fóruns de discussão do Consinca, nos fóruns de discussão da sociedade civil, nos fóruns de discussão da sociedade científica e sociedade médica, assim, como a gente poderia construir a presença da discussão sobre o câncer da infância ao longo de todo o ano? Na verdade, queria falar assim, às vezes eu me sinto um pouco frustrada, né, e eu quero falar sobre isso, né. A gente sempre quer que a criança tenha a visibilidade que o Outubro Rosa, né, que o Novembro Azul, né, a gente sempre quer, a gente sabe que numericamente é muito menor, né, do que o câncer de mama, mas é óbvio que a gente vai querer ter a mesma visibilidade, até pelo impacto que isso traz a nível da sociedade, né, porque se você tem uma criança que ela tem um câncer, infelizmente ela falece e ela tem 1 ano de idade, você perde mais 70 anos de vida, né, ali. Então, que é a hoje é a conta que é feita, né, então, anos e qualidade de vida, né, então, a gente sabe do impacto que o câncer infanto-juvenil tem para um país, tem para uma comunidade, né. E é importante a gente estar divulgando isso. Acho que a gente melhorou muito, porque se pensar que a gente até pouco tempo a gente nem falava no Ministério da Saúde, nem falava sobre câncer infanto-juvenil no Consinca, a gente entrava mudo e saía calada do Consinca, né, ali. Hoje a gente teve uma pauta no Consinca falando sobre o câncer infanto-juvenil. Melhoramos muito, mas se eu tenho uma visão que eu acho que a gente tem que trabalhar unido. Então, por exemplo, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, Sociedade Brasileira de Pediatria, CONIAC, todas as instituições unidas para o mesmo propósito, numa campanha que deve vir antes de setembro, para que a gente tenha força em setembro, né. Então, eu acho que o momento é esse. A gente consegue todos os hospitais de Dourado, todas as instituições de apoio de Dourado, monumentos do Brasil de Dourado, né, então é essa força. Um dia de uma corrida pelo país inteiro, nas cidades principais, a corrida no mesmo dia, em tudo que é lugar. Ideias nós temos, quem quiser nos ajudar a construir as ideias, ideias nós temos, né. Tereza, larga aí no universo, vai que tem alguém escutando. Então, eu acho que agora, assim, olhando para a gente está com o copo meio cheio, olhando historicamente, nós avançamos muito. É óbvio que a gente sempre quer mais, mas nós já avançamos muito. E eu quero agradecer muito a Suiane, porque a Suiane é aquela que traz a pauta do câncer infanto-juvenil para os gestores, é que traz para nível federal, estadual, municipal, e tem contribuído muito para que a gente tenha maior visibilidade. Com certeza, e disponível para o diálogo, né. Porque eu acho que isso tem sido muito interessante e acho muito produtivo. A gente poder estar dialogando juntos, vendo o problema sobre os diversos aspectos, né, porque cada uma de nós tem o seu olhar sobre o seu foco, né, e isso consequentemente deixa os seus pontos cegos. E assim, nos olhares complementares, a gente consegue iluminar a questão de uma forma mais ampla, né. Então acho isso muito produtivo e muito interessante e, sobretudo, acredito que pode revolucionar, né. Para encerrarmos esse bloco, eu gostaria de ouvir tanto a Suiane quanto a Tereza. Como podemos estreitar a colaboração entre o governo, a sociedade civil e sociedades médicas para reduzir os atrasos no diagnóstico e transformar o Setembro Dourado em um movimento contínuo de conscientização ao longo do ano? Bom, Mariana, eu diria que nos últimos 2 anos a gente deu passos bem concretos, né. A adesão do país ao QROL foi um marco, aproximou o Ministério da Saúde da SOBOP, da sociedade civil organizada e dos principais serviços do país.
Além da proximidade da troca também, com a possibilidade de troca de experiência com os outros ministérios da saúde de outros países da América Latina em torno desse tema. Agora a gente precisa seguir dando concretude ao plano de prevenção e controle do câncer infanto-juvenil, que a gente pretende publicar o mais breve possível, para que ele ganhe um caráter de política de Estado e avançar na construção da nova rede. Mas a gente precisa lembrar que o SUS ele é tripartite, né? E que a gente precisa estar junto dos estados e dos municípios para auxiliar na implementação dessas ações. Por isso que uma das ações prioritárias que a gente tem na CGCAM para o próximo ano são oficinas para revisão dos planos de atenção oncológica, onde o câncer infantil ele precisa ter uma rota específica de programação para que haja uma efetiva implementação da política, né? A gente não faz política sozinho, nem só no Ministério da Saúde. A gente precisa estar junto e a gente precisa que aconteça lá na ponta. Eu até vou pegar também um gancho que a Suiane colocou, né, então a gente está num momento onde você tem um movimento internacional por detrás. Então a gente tem o movimento CARE, que é um movimento da Organização Mundial de Saúde, e que ele tem como parceria o CCI e o St. Jude Research Hospital. E a gente sabe que, esse movimento que está lá fora, ele se junta ao movimento interno Brasil. O Brasil, durante muito tempo, ficou como um país meio que isolado da América Latina, né, até por conta que é o único país que fala português, né, os outros falam tudo espanhol, a gente tem uma dificuldade maior de comunicação com os outros países. E tem toda a história e cultura da colonização espanhola também. Mas, a gente com o movimento Quirol, o Brasil se une à América Latina, e isso é fundamental para a gente ter mais força. E nesse movimento, internamente, a gente tem a CONIAC, Ministério da Saúde e também o braço de St. Jude junto, trabalhando junto com a sociedade, científica, que é a SOBOP. Então, eu acho que quando a gente está num momento muito feliz, de um movimento internacional, mas também de um movimento nacional. Então, a gente sabe que a gente tem essa parceria junto, sociedade civil, científica, gestor, Ministério da Saúde, e é óbvio que a gente vai precisar de muitas mãos, a gente vai precisar estar junto. Como a Suiane até colocou, né, a gente tem esse envolvimento que é nacional, então, como a gente vê do internacional para o nacional, a gente tem que descentralizar para os estados, né, e esses movimentos eles têm que continuar a níveis estaduais, a níveis municipais, para que a gente consiga implementar os planos estaduais. Então, além da gente ter, vamos dizer assim, essa construção dos planos estaduais, há uma necessidade de implementação desses planos estaduais para que haja uma melhoria do atendimento. Então, eu vejo hoje o copo meio cheio. A gente vem de um impulso internacional para o nível nacional e estamos agora caminhando para os estados para implementação das políticas estaduais para que haja uma melhoria desse atendimento. Tô achando que o copo já tá 3/4, hã. Eu Então, para acho que o três copo tá quartos mais também já acho. tá 3/4, não tá nem meio cheio, já tá em 3/4, não é? E de fato, não, eu acho que a troca de informações com outros países, com outras formas de melhoria, né, pode nos auxiliar a ter resultados melhores, né, ver como as pessoas solucionaram os seus problemas e eventualmente aprender ou ensinar também, mostrar como nós solucionamos alguns problemas, e Eu essa acho que troca de todos nós informações. aprendemos e todos nós ensinamos, né, ao mesmo Exatamente, exatamente, bem isso. Infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa conversa, né, então foi uma conversa super importante, inspiradora. Eu quero agradecer de coração a Suiane Monteiro e a Teresa Fonseca pela participação e pelas contribuições tão valiosas. Fica muito claro para todos nós que o diagnóstico precoce ele salva vidas, que o acesso ao tratamento é fundamental e que campanhas de conscientização como Setembro Dourado têm um papel central para mobilizar a sociedade e transformar realidades. Sobretudo, fica evidente assim que estamos trabalhando duro para que as coisas melhorem, né. O desafio é grande, mas quando nos unimos em esforços tanto poder público quanto a sociedade civil, as instituições médicas e famílias, a gente vai com certeza avançar.
Então, a Sobop segue firme também nesse propósito de levar informação de qualidade, promover debates e apoiar ações que garantam às nossas crianças e adolescentes as melhores chances de cura. Muito obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Continue acompanhando o podcast da Sobop, compartilhe esse conteúdo e ajude a espalhar a informação que pode salvar vidas. Até a próxima!